Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Então, Atos, capítulo 12, versículo de número 1. Hoje nós vamos trabalhar o tema Quando Tudo Parece Irreversível, que diz assim: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para os guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte de toda a igreja em favor dele. Atos capítulo 12, versículo 1 até o versículo de número 5. Vamos orar? Bondoso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por tua bondade, por tua misericórdia. Fala, Senhor, nosso coração, pois sem ti nada podemos fazer. É assim, ó Deus, que eu te peço, que eu te imploro. Então vem, Senhor, ao nosso encontro, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, Atos dos Apóstolos é o segundo livro de Lucas. Então Lucas escreve 2 livros, o terceiro evangelho e esse livro histórico, que é o livro de Atos. Se você observar atentamente, Atos começa exatamente aonde Lucas termina. Lucas termina com a ascensão de Cristo, Atos começa com a ascensão de Cristo, Cristo sendo elevado aos céus, ladeado de anjos, o povo olhando para ele e os anjos proferindo: porque estás olhando para os céus? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará. E assim começa o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos, ele tem 2 grandes divisões. A primeira divisão, do capítulo 1 até o capítulo 11, a gente observa, até o capítulo 12, melhor dizendo, a gente observa como grande protagonista o apóstolo Pedro. Então é Pedro pregando em Pentecostes, é Pedro ressuscitando alguns mortos, é Pedro sendo preso, é Pedro na casa de Cornélio. No capítulo 13 até o final, a gente observa uma mudança de itinerário de um evangelho mais localizado em Judeia, em Jerusalém, um evangelho que agora transcende a nação judaica, observando aquela lógica do versículo 8, em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. No capítulo 12, que nós acabamos de ler, esse capítulo mostra que a igreja de Jerusalém já não é mais aquela igreja do capítulo 2, que estava na graça do povo, que o povo vinha para ela com conversões em massas. Já não é mais aquela igreja que tem o carisma do povo, que tem o carisma da maioria. Aqui a gente já vê uma igreja perseguida, tolhida dos seus cultos, das suas reuniões. Aqui a gente vê o assassinato de Tiago. Então Tiago é morto, Pedro está preso para morrer, não morre naquela ocasião, claro que pela providência de Deus, mas historicamente falando, Pedro não morre porque estava na Páscoa, estava na festa, e na festa Herodes não queria matá-lo. Herodes percebe que era um político cheio de artimanhas,
enganadoras. A gente observa aqui que Herodes, que pelo fato de não ser um judeu de pedigree, de raça pura, mas ele era idumeu, ou seja, ele era descendente de Edom, e como edomita, ele vem da linhagem não de Jacó, mas da linhagem de Esaú, e por conta disso ele tinha muitas resistências a judeus de sangue puro, que olhava para ele com reservas. Entretanto, quando ele mata Tiago, isso atrai o carisma de alguns judeus, e atraindo o carisma dos judeus, ele quer fazer da morte dos apóstolos extrair dividendos políticos. Ele quer, a partir da morte de Tiago e de Pedro, tirar alguns dividendos das suas ansiedades e das suas aptidões políticas malignas. E aí se depara com uma situação. E por isso que eu disse que quando tudo parece irreversível. E parece irreversível por quê? Porque Tiago já morreu. Pedro está preso. Temos uma igreja que não tem relevância política, que não tem grandes estadistas dentro dela. É uma igreja que não tem grandes comerciantes, empresários no seu rol de membro, que não tem nem aonde recorrer dos seus sofrimentos. E aqui Pedro está amarrado, rodeado de 16 soldados, pronto para ser morto. E é exatamente nesse contexto que eu gostaria de pensar com os irmãos sobre quando tudo parece irreversível, quando tudo parece impossível. O que fazer? O que fazer, amados, quando a solução dos nossos problemas não estão em nossas mãos? Quando a solução dos nossos problemas não estão nas mãos daqueles que amamos, daqueles que temos contato, daqueles que temos algum relacionamento. O que fazer diante da Covid-19, que nós não sabemos o que fazer, a ciência vencida, a economia quebrada, os hospitais abarrotados, a crise interna e externa aos nossos corações? Perceba que tudo parecia aqui que Pedro seria o próximo da lista do luto. A igreja iria se tornar agora órfã do seu pastor. E aí eu quero convidar você a deixar sua Bíblia aberta e o seu coração também. Olha comigo, capítulo 12, Atos, capítulo 12, versículo de número 5. Depois de todo esse cenário fúnebre, depois de todo esse relato do luto, da morte de Tiago, da prisão de Pedro, depois da notificação de que Pedro está rodeado de 16 soldados dioturnamente, a sentença já foi impetrada, não tem mais como recorrer, ele não tem foro privilegiado, ele não tem apelação para o Supremo, não existe nenhum recurso a quem apelar. O que fazer? Observe o que a Escritura diz. Versículo de número 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Aqui começa os recursos divinos em ação. Mas havia oração incessante a Deus. Aqui, amados irmãos, nós aprendemos que nós podemos ter os nossos recursos na terra escassos. Os tribunais podem ser insuficientes para os nossos problemas ou para a resolução deles aqui na terra. Mas quando nós dobramos um joelho, nós percebemos que não existe impossível para um joelho dobrado. Eu quero dizer a você que está aí na cama, você que está aí no sofá, rodeado de medo, rodeado da sensação de impossível, rodeado do drama, da marcha fúnebre, dos medos e das ansiedades, eu quero dizer a você
que não existe impossível para um joelho dobrado. O grande escritor M.E. Bowles, ele escreve: a oração pode fazer qualquer coisa que Deus possa fazer. A oração pode fazer qualquer coisa que Deus possa fazer. Perceba a situação: um apóstolo preso, o outro morto, um rei truculento, os recursos se cessaram, ele está prestes a morrer, e o que é que a igreja faz? A igreja ora. Amados, quando o impossível se depara diante de nós, não é hora para o drama, não é hora para a desconfiança, não é hora para sentar na mesa com a incredulidade. Na hora que o impossível se apresenta diante de mim, na hora que o impossível tenta abraçar você, você precisa fazer algo urgentemente. Você precisa orar. Veja o que é que diz o 5. O 5 diz assim: mas havia oração incessante. A igreja, ela sabe o que é que ela deve fazer. Você sabe o que você deve fazer. Veja o que é que a Escritura diz. Primeiro, a Bíblia diz que eles oravam de forma incessante. Não era uma oração ritual, não era uma oração sem calor, sem fervor, não era uma oração de 1 minuto, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Não era uma oração rápida para descargo de consciência, para bater uma espécie de cartão da espiritualidade. A Escritura diz que eles se depararam diante de Deus de forma incessante, perseverante. Eles não desistiram nas primeiras notícias. Eles não jogaram a toalha diante da morte do pastor Tiago. Eles não se desesperaram. Eles não disseram assim, não adianta nem orar. Não. Eles oraram. Mas eles oraram para a pessoa certa. Olha o que é que o texto diz. Mas havia oração incessante a Deus. Eles não intercederam para uma pedra, para uma árvore. Eles não intercederam para os astros, as estrelas, o sol, a lua, o horóscopo. Eles não buscavam, amados, recursos humanos. Eles sabiam que todos os recursos humanos estavam esgotados, exauridos, eram insuficientes para aquela situação. E aí a Escritura diz que eles oraram, e eles oraram incessantemente a Deus. Ele sabia que a solução estava somente em um, que era o Senhor. Mas a Bíblia diz que no versículo 5 ainda, olhe para a sua Bíblia, Atos capítulo 12, versículo 5. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Dele quem? Dele Pedro. A igreja, ela nos ensina a orar sempre, e a orar sempre a Deus, orar sempre a Deus em favor aqui do seu pastor. Você nessa pandemia tem orado pelo seu pastor? Você tem orado por aquele que é o seu guia espiritual? Você imaginou quantas demandas emocionais esse ministro tem pesado sobre ele? Quantas lágrimas, quantas notícias tristes, quantos conflitos conjugais, quantos dramas familiares, quantos lutos. Você tem orado pela espiritualidade do seu pastor? Você tem cuidado de quem cuida? Aqui, amados irmãos, a igreja, não apenas uma pessoa, não um departamento, não um grupo, toda a igreja se reuniu para orar
pelo seu pastor de forma incessante, não é quando lembrou, não é eita, vou me lembrar e aqui numa oração, aqui acolá, Senhor, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa meu pastor. A igreja orou. Ela orou com perseverança. Ela orou com constância. Ela entendia que ela é o instrumento de Deus do cuidado do seu pastor. Depois dessa oração incessante, vem agora a resposta. Eu quero dizer a você que Deus ouve oração. Eu quero dizer a você que Deus está com os seus ouvidos atentos a um coração quebrantado e contrito. Que Deus não está alheio aos seus medos. Que Deus não está distante dos seus dramas. Que Deus não está desconhecendo as suas lágrimas. E aí, amados irmãos, nós nos deparamos do versículo 6 até o versículo de número 17, agora com o resultado da oração. A nossa oração não vai ao léu. A Escritura diz nos Salmos que Deus colhe as nossas lágrimas e leva aos céus. Que os anjos do Senhor colhem o fruto dos nossos joelhos. As consequências da nossa piedade, elas não caem ao chão. Deus colhe as suas lágrimas e leva até o trono de sua graça. Deus está cuidando de Pedro. E aí eu quero convidar você para ir para o versículo 6 agora. E o 6 diz assim: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados. Meu amado irmão, olha que coisa linda aqui. Às vezes, nós não somos livres no livramento. Às vezes, nós somos livres no aprisionamento. Às vezes, amados irmãos, a nossa vitória não vem apenas com a ausência da enfermidade, mas que na presença da enfermidade existe tranquilidade, sobriedade, mansidão. Veja o que é que Pedro está fazendo no dia marcado da sua morte. O seu colega de ministério já morreu. E não foi por meio de uma morte não dolorosa. Pedro está dormindo. Amados, nós somos tão ansiosos e às vezes tão cheios de, permita-me a expressão, cheio de pantinho, que às vezes só o fato de que quando a gente muda o domicílio, muda a dormida e não levamos conosco um travesseiro de costume, a gente já não tem a mesma noite bem dormida. Às vezes só conseguimos dormir com aquele travesseiro, com aquele lençol, naquele colchão, com aquela luminosidade, com aquele barulho do ventilador, com a climatização do ar-condicionado. Quantas vezes o nosso sono é tão de péssima qualidade, porque temos tantos critérios para um bom sono que não conseguimos dormir. Pedro está acorrentado por 4 escoltas de 4, num chão duro e batido, e ninguém passou pano, que ninguém passou uma vassoura, e a Bíblia diz que ele dorme. Eu quero perguntar como é que está o seu sono. Você tem conseguido dormir? As orações da igreja trouxe ao coração de Pedro paz para que ele pudesse dormir.
Pedro dorme na prisão. Pedro dorme na sentença de morte. Pedro dorme na extinção da sua vida. Pedro dorme no cárcere. Pedro consegue dormir. Aqui a gente aprende, amados irmãos, que Deus pode estar conosco ainda que estejamos na doença. É falha a teologia que diz que a bênção de Deus reside somente na cura, que a bênção de Deus reside somente na prosperidade. Pedro está preso, mas ele consegue dormir. E quantos ricos que não conseguem ter uma noite em paz? Versículo de número 6, a Bíblia diz, apresentá-lo naquela mesma noite. Aqui eu aprendo, amados irmãos, que o livramento de Pedro veio na última hora. Por que não libertar no primeiro dia que foi preso? Por que não ser livre em algumas horas da prisão? Ou porque nem mesmo poderia não ter sido preso? Deus tem um propósito no sofrimento. Deus tem um propósito nas lágrimas. Deus fala nas nossas angústias. Às vezes, amados irmãos, é um sinal de que precisamos consertar algumas coisas. É um sinal de que nós devemos olhar para Deus. É um sinal de que a nossa confiança não deve estar posta na nossa própria força. Deus chega ali na última hora. E aqui a gente aprende. Olhe para a sua Bíblia. Versículo de número 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele, o lado de Pedro despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Deus respondeu a oração da sua igreja. Deus responde a sua oração. E como é que Deus responde? Deus responde mandando um anjo. E é interessante que Pedro está tão sonolento que o anjo tem que dar umas balançadas nele. O anjo tem que dizer, acorda, se liga, vamos embora. Aqui, amados irmãos, a gente aprende que Deus, ele escuta as nossas orações. E é interessante isso, né? Porque a Escritura diz que a presença do anjo acorda a Pedro e adormece a guarda. Olha que coisa. Aqui eu aprendo, amados irmãos, que nós podemos extrair lições diferentes de um mesmo fato. Enquanto a pandemia pode gerar um quebrantamento de alguns corações, pode gerar o endurecimento de outros. Enquanto a doença pode gerar em alguns um sentimento de humildade, de simplicidade, para outros podem gerar um sentimento de revolta, de indignação. Quem é você na hora da biópsia? Quem é você na hora da quimioterapia, da radioterapia? Quem é você diante da sensação de respiradores, diante de uma simples medição de pressão ou de temperatura? O anjo de Deus acorda Pedro e adormece os guardas. E aí, isso é interessante, porque a Escritura diz que adormece um, acorda o outro, tira as algemas, abre as portas, e aí o irreversível se reverteu. Agora eu pergunto a você, para onde você iria depois de uns dias na cadeia? Para onde você iria para onde você iria depois
de um momento de reclusão? Para onde você irá? Quais são os primeiros lugares que vêm à sua mente quando disser assim, está liberado, pode sair? Qual é o primeiro lugar que vem à sua cabeça? Um shopping? A praia? Uma lanchonete? Um restaurante? Um passeio na calçadinha? Uma visita aos pais? Qual é o primeiro lugar que você pensa? Eu não sei o que você pensou, mas eu sei o que Pedro fez. O versículo 15 diz que o primeiro lugar após prisão, Pedro vai para o grupo de oração. Pedro vai para o culto. Pedro vai para aquela igreja que estava reunida de joelhos dobrados, e você vai ver isso lá no versículo 15. Eu acho que um dos lugares mais ansiados que deve ser por cada um de nós é a casa de Deus, como expressão de gratidão, ou como expressão de lamento, como expressão de que nós precisamos olhar para os céus. Pedro vai para a igreja. Pedro vai para o culto de oração. Pedro vai agradecer. Ele não vai dar um abraço na sua esposa. Ele não vai colocar seus filhos no colo. Ele não vai para casa tomar um banho e trocar de roupa. Ele não vai em busca de um bem-estar físico, de um descanso do seu corpo. Ele vai orar no meio dos seus irmãos que oram. Bate a porta, a menina abre e diz assim, é Pedro. A igreja estava orando pelo pastor. E o povo que escuta isso é interessante, amados, que quando a menina recebe Pedro, ela fica tão desorientada que ela nem abre a porta, porque para ela é irreversível, mesmo orando. Você alguma vez já orou e não acreditou na resposta da sua oração? Alguma vez você dobrou o joelho pedindo a Deus uma bênção, mas você diz assim, eu acho que eu não vou receber isso não. Eu quero convidar você a crer na sua oração. Eu quero convidar você a crer que Deus responde. Eu quero convidar você a confiar nas promessas do Senhor, que diz, chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Pedi, e dá-se-vos-á. Buscai, e achareis. Creia que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Creia nas promessas do Senhor. A menina não creu. A menina não acreditou. E pior, ela leva para os irmãos que oram, e os irmãos que oram dizem assim, é lá Pedro, mulher, tu estás louca, tu estás variando, tu estás delirando. Oh, meus irmãos, como nós somos incrédulos, mesmo nos nossos momentos de intensa espiritualidade. Parece um paradoxo. Mas quantas vezes os nossos pecados, eles se refletem nos locais menos esperados. A oração é um recurso de Deus. Creia, ore, e quando o irreversível se apresentar, mostre para ele que existe uma fechadura que abre essa porta. Essa fechadura é a oração. Essa fechadura é o Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Eu quero convidar você a fazer uma oração nesse momento. E nós vamos orar, pedindo a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Você aí que está dizendo, Senhor, só Tu.
Só o Senhor. E é por Ele mesmo que nós vamos orar nesse momento. Então, feche seus olhos e nós vamos orar no nome de Jesus Cristo. Santo Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, meu Pai, por tua bondade e por tua misericórdia. Toma, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos. Ajuda-nos na hora do impossível nós orarmos. Na hora do improvável nós crermos. Faz isso, ó Deus, por misericórdia e graça, porque sem ti nada podemos fazer. Envia o teu anjo, Senhor, e nos socorre. Socorre o teu povo, que está nesse momento, ó Deus, em grande agonia. Eu quero te pedir pela vida do presbítero Edson, que o Senhor esteja, ó Deus, guardando ele. Toma a sua filha Larissa. Eu quero interceder pelo nosso irmão Tiago, pelo nosso irmão Dejaci. Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma cada um desses irmãos e de outros tantos que têm familiares, ó Deus, que estão passando por grande dificuldade. Espírito Santo de Deus, dá-nos fé, dobra os nossos joelhos e não nos entrega, ó Deus, à desesperança, ao medo, mas que venhamos entregar os nossos caminhos ao Senhor, confiar em Ti, porque certamente o mais o Senhor fará. É assim, ó Deus, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.